Te dou meu Porsche agora se traduzir isso. O empresário herdeiro riu alto, olhando com desprezo para a atendente da loja. Ele não sabia que estava apostando com a pessoa errada. Cuidado com a vitrine, sua desastrada. Eduardo Mendes Júnior gritou quando Fernanda Santos esbarrou levemente nele, enquanto organizava os produtos na seção de relógios suíços ao lado. O pulverizador de limpeza quase respingou no seu terno Armani de R$ 8.000, e isso foi o suficiente para despertar toda sua fúria. Era uma sexta-feira à noite na Daslo Premium, uma das lojas de luxo mais exclusivas do shopping JK Iguatemi, localizada no coração da Vila Olímpia, em São Paulo. O ambiente exalava ostentação, desde os lustres de cristal Baccarat até o piso de mármore Carrara importado da Itália. A clientela era formada exclusivamente pela elite paulistana, empresários do Faria Lima, socialites dos Jardins, influenciadores digitais milionários e herdeiros de grandes fortunas familiares. Eduardo Mendes Júnior estava especialmente irritado naquela noite porque havia perdido um importante contrato com investidores americanos naquela tarde. Uma empresa de São Francisco havia desistido de fazer negócios com seu fundo de investimentos depois de uma apresentação que ele considerou perfeita. A rejeição havia ferido profundamente seu ego inflado. Fernanda, de 35 anos, apenas abaixou a cabeça e murmurou um "desculpe, doutor", enquanto continuava, arrumando os produtos que custavam mais que seu salário mensal. Seus movimentos eram precisos e elegantes, resultado de 3 anos de experiência na loja mais exigente do shopping mais caro da cidade. Mas Eduardo só conseguia ver defeitos. "Olha como ela se veste", Eduardo comentou alto o suficiente para Fernanda ouvir, dirigindo-se ao amigo que o acompanhava. "Essa turma não tem a menor noção de como se apresentar adequadamente. O uniforme todo amarrotado, os sapatos de marca, genérica, é de dar dó." Marcos, seu amigo empresário e sócio de um fundo de private equity, riu desconfortavelmente. "Eduardo, cara, ela só esbarrou sem querer." "Sem querer." Eduardo elevou a voz, fazendo outros clientes olharem na direção deles. "Isso é sintoma de incompetência total. Atendentes profissionais de loja de luxo não esbarram em clientes VIP. Ela claramente não foi treinada adequadamente." Fernanda continuou organizando as vitrines próximas, mas cada palavra era como uma facada. Eduardo não fazia ideia de que ela falava 5 idiomas fluentemente, que tinha graduação em Relações Internacionais pela PUC-SP e especialização em Comércio Exterior, ou que já havia trabalhado como intérprete em feiras internacionais e eventos diplomáticos. "Cláudia", Eduardo chamou a supervisora da loja com um estalar de dedos impaciente. "Vem aqui agora." Cláudia Oliveira, uma mulher de 45 anos que trabalhava no setor de luxo há 15 anos, se aproximou rapidamente. Ela conhecia Eduardo desde que ele começou a frequentar as lojas premium do shopping e sabia exatamente como lidar com seu temperamento explosivo de playboy mimado. "Sim, Dr. Eduardo. Em que posso ajudá-lo?" "Quantas vezes eu preciso falar que não quero essa atendente no meu setor?" Eduardo apontou descaradamente para Fernanda, que fingiu não estar ouvindo. "Ela é desajeitada, mal educada e não tem classe suficiente para atender clientes do meu padrão social." "Doutor Eduardo", Cláudia tentou manter o tom diplomático, "a Fernanda é uma das nossas melhores funcionárias. Ela trabalha aqui há 3 anos e nunca tivemos reclamações sérias sobre seu desempenho." "Melhores funcionárias?" Eduardo soltou uma gargalhada cruel que ecoou pela loja. "Cláudia, você precisa rever seus critérios de qualidade. Olha para ela. Mal consegue organizar uma vitrine sem causar acidentes." Outros clientes começaram a prestar atenção na conversa. Alguns pareciam constrangidos com a grosseria de Eduardo. Outros apenas observavam como se fosse um reality show gratuito. "Essa gente", Eduardo continuou, gesticulando na direção de Fernanda, "não entende o que é atendimento de excelência. Elas acham que podem trabalhar em qualquer lugar, mas não têm a educação nem a sofisticação necessárias para um estabelecimento deste nível." Marcos tentou mudar de assunto. "Eduardo, que tal olharmos aqueles relógios Patek?" "Felipe, ouvi dizer que chegaram modelos limitados."
Mas Eduardo estava longe de terminar seu discurso. Você sabe qual é o problema, Marcos? É que dão emprego para qualquer um hoje em dia. Não fazem seleção adequada, não verificam background, não investem em treinamento de etiqueta. Fernanda sentiu as bochechas queimarem de vergonha e raiva, mas manteve a compostura profissional. Ela havia aprendido nos últimos 3 anos que reagir apenas pioraria sua situação. Precisava daquele emprego desesperadamente. Era uma das 2 ocupações que mantinha para conseguir pagar as contas e o tratamento médico de sua filha. Além disso, Eduardo prosseguiu implacavelmente. Pessoas como ela nunca vão conseguir crescer na vida porque não têm ambição nem capacidade intelectual para mais nada. As palavras cortaram fundo no coração de Fernanda. Eduardo não sabia que ela havia sido demitida de uma posição prestigiosa em uma multinacional por denunciar assédio sexual do diretor, que lutava diariamente para manter a dignidade enquanto sustentava uma família monoparental em crise financeira. Cláudia, da próxima vez que eu vier aqui, quero outra atendente no meu setor. Eduardo continuou, elevando ainda mais a voz para garantir que toda a loja pudesse ouvir suas palavras. Não pago R$ 15.000 numa compra para ser atendido por gente sem qualificação. Ele jogou o cartão Black da American Express na bancada com força teatral, fazendo as joias de diamante tremerem sob as luzes de LED. Essas pessoas não entendem hierarquia social. Acham que podem circular no mesmo ambiente que pessoas educadas como se fossem iguais a nós. Fernanda sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo e contou até 10. Era uma técnica que havia aprendido durante suas sessões de terapia no posto de saúde, a única que conseguia pagar. Reagir agora significaria perder o emprego, e sua filha não podia se dar ao luxo disso. Doutor Eduardo, Cláudia insistiu, tentando manter a paz no estabelecimento. A Fernanda nunca causou problemas anteriormente. Ela é pontual, educada e muitos outros clientes VIP elogiam muito o atendimento dela. Os outros clientes? Eduardo olhou ao redor com ar desdenhoso, como se estivesse avaliando gado em um leilão. Você está comparando minha importância com a dos outros frequentadores? Cláudia, você sabe perfeitamente bem que eu gasto mais dinheiro aqui em uma única compra do que a maioria dessas pessoas gasta em um ano inteiro. No estoque, as outras funcionárias pararam de organizar as mercadorias para ouvir a discussão que se tornava cada vez mais acalorada. Todas conheciam Eduardo e sua fama de maltratar funcionários, mas raramente haviam presenciado um ataque tão direto e sistemático. Eu sou cliente diamante desta loja há mais de 4 anos, Eduardo prosseguiu, batendo o dedo indicador na bancada para enfatizar cada palavra. Minha opinião deveria ter peso infinitamente maior que qualquer feedback de clientes eventuais. Marina, a gerente-geral da loja, espiou pela porta do escritório com expressão de repulsa. Ela havia trabalhado no varejo de luxo em Miami e Paris, mas raramente havia visto tamanha demonstração de arrogância gratuita. Além disso, Eduardo continuou, agora claramente se divertindo com a situação e com a atenção que estava recebendo. Olhem bem para ela. Será que ela sequer fez faculdade? Duvido seriamente que saiba falar inglês direito. Quanto mais entender de etiqueta, protocolo de atendimento ou comportamento social adequado. Fernanda apertou os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos, lutando contra o impulso avassalador de responder que ela tinha diploma universitário. E falava 5 idiomas. Eduardo não sabia que ela já havia atendido embaixadores em feiras de negócios, que coordenara stands em eventos internacionais, que dominava protocolos de etiqueta empresarial. Gente como ela, Eduardo disse pegando um relógio Rolex, sem nem olhar na direção de Fernanda, nasceu para servir. É o máximo que conseguem alcançar na vida com as limitações intelectuais e sociais que têm. E ainda por cima fazem esse trabalho básico de forma inadequada. Os outros clientes da loja agora assistiam abertamente ao espetáculo. Um casal de empresários na seção de bolsas parecia genuinamente desconfortável com a crueldade de Eduardo. Uma jovem influenciadora filmava discretamente com o celular, claramente planejando postar algo em suas redes sociais sobre o drama na Daslu. Doutor Eduardo, por favor,
Cláudia tentou mais uma vez, com a voz ligeiramente trêmula. Vamos manter a civilidade. Este é um ambiente respeitoso. Civilidade? Eduardo riu alto, uma gargalhada que soou mais como um latido. Eu estou sendo perfeitamente civilizado, Cláudia. Estou apenas apontando fatos óbvios e fazendo observações legítimas sobre a qualidade do atendimento. Se isso incomoda vocês, talvez devessem considerar contratar funcionários mais qualificados. Marcos mexeu desconfortavelmente. Eduardo, acho que já falamos o suficiente sobre isso. Que tal focarmos nas compras? Não, Marcos. Eduardo balançou a cabeça veementemente. Este é exatamente o tipo de conversa que precisamos ter mais frequentemente na nossa sociedade. Alguém precisa ter coragem de falar a verdade sobre essas questões de classe social e competência profissional. Fernanda organizou discretamente a vitrine ao lado, mas suas mãos tremiam imperceptivelmente. Cada palavra de Eduardo era como sal sendo jogado em feridas abertas. Ela pensou na filha em casa, dependendo dela para sobreviver. Pensou nas contas que se acumulavam, no remédio caro que precisava comprar na próxima semana. Você quer saber a verdade? Eduardo se dirigiu diretamente a Fernanda pela primeira vez. Pessoas como você deveriam ser gratas por terem qualquer emprego. O mundo não deve nada a vocês. O ambiente tenso e constrangedor foi abruptamente interrompido quando o iPhone 15 Pro Max de Eduardo tocou com a música tema de O Poderoso Chefão. Era sua assistente pessoal. E pelo toque urgente da campainha personalizada, algo estava definitivamente errado. Doutor Eduardo! A voz trêmula e desesperada de Bruna ecoou pela loja através do viva-voz que ele ativou instintivamente. Temos uma emergência gravíssima que precisa ser resolvida imediatamente. Eduardo franziu a testa, irritado pela interrupção. Bruna, eu estou fazendo compras. Que tipo de emergência não pode esperar até segunda-feira? Doutor, chegaram documentos urgentíssimos da Goldman Sachs International, aquele banco de investimentos americano que está interessado em comprar nosso fundo. Eles querem uma resposta definitiva até meia-noite de hoje, sem exceção. O Apple Watch de Eduardo parou no meio do movimento para o pulso. A Goldman Sachs era um dos maiores bancos de investimento do mundo, com escritórios em Nova York, Londres e Hong Kong. Se eles estavam interessados em seu fundo de private equity, isso poderia significar o negócio da sua vida. Que tipo de documentos? Eduardo perguntou subitamente focado e esquecendo completamente sua tirada contra Fernanda. São contratos de aquisição, doutor. 63 páginas de termos legais complexos, todos escritos em inglês jurídico americano. Tentei usar o Google Tradutor e o Chat GPT, mas está muito confuso. São termos técnicos específicos que não consegui entender direito. Como assim não conseguiu entender? Eduardo explodiu, sua voz ecoando pela loja e fazendo todos os clientes se virarem em sua direção. Isso é uma negociação de 500 milhões de reais. Não posso me dar ao luxo de mal-entendidos. Cláudia e outras funcionárias pararam suas atividades para ouvir a conversa. Era extremamente raro ver Eduardo Mendes Júnior, o todo-poderoso herdeiro empresarial, demonstrando qualquer tipo de vulnerabilidade ou desespero. Doutor, Bruna continuou com a voz cada vez mais tensa. Já liguei para todas as empresas de tradução jurídica de São Paulo que trabalham aos fins de semana. Como é sexta-feira à noite, nenhuma consegue providenciar um tradutor especializado em contratos financeiros americanos em cima da hora. O melhor que consegui foi uma promessa para segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã, Eduardo gritou, batendo a mão na bancada com tanta força que um frasco de perfume Creed derramou sobre o mármore. Eles vão cancelar a oferta. Os americanos já deixaram claro que tem outros fundos interessados na Europa e que esta é uma janela de oportunidade única. Outros clientes começaram a sussurrar entre si, alguns claramente se divertindo com o desespero do homem que momentos antes demonstrava tanta arrogância e superioridade. Eduardo começou a andar nervosamente entre as vitrines, o pânico tomando conta de sua expressão habitualmente confiante.
O negócio da vida estava literalmente escorregando por entre seus dedos por causa de uma simples barreira idiomática. E os tradutores online automáticos? Ele perguntou desesperadamente, já sabendo que seria uma solução completamente inadequada para documentos legais. Tentei todos, doutor. Google, DeepL, Microsoft Translator, todos os disponíveis. Mas são termos jurídicos muito específicos do direito comercial americano. Tem cláusulas sobre compliance, due diligence, regulatory frameworks, tax optimization structures. Precisa de alguém que realmente entenda não só o idioma, mas todo o sistema legal americano. Eduardo parou de andar e olhou para o celular com uma expressão de desespero que nunca havia demonstrado publicamente. Isso é completamente impossível. Uma cidade de 12 milhões de habitantes e ninguém consegue traduzir uns documentos comerciais? Doutor, continuo tentando todos os contatos que tenho, mas... Continua tentando nada. Eduardo desligou o telefone com tanta força que quase o quebrou. Que merda! Como pode ser tão difícil encontrar alguém que fale inglês jurídico nesta cidade gigantesca? Marina, a gerente, murmurou algo em francês, que soou como uma mistura de compaixão e satisfação ao ver o arrogante herdeiro em apuros. Os clientes da loja sussurravam animadamente entre si. Alguns pareciam genuinamente compadecidos da situação de Eduardo, outros demonstravam certo prazer sádico em vê-lo desesperado e vulnerável. Não acredito nisso, Eduardo murmurou para si mesmo, passando as mãos pelos cabelos perfeitamente penteados e desarrumando o gel importado. 15 anos da minha vida construindo este fundo, e vou perder a oportunidade da minha vida por causa de um idioma. Marcos tentou consolá-lo. Eduardo, calma. Deve ter uma solução. Que tal ligar para a embaixada americana? Eles devem ter intérpretes de plantão. Embaixada? Eduardo olhou para o amigo como se ele fosse um gênio. É claro, por que não pensei nisso antes? Ele imediatamente discou o número do consulado americano em São Paulo, mas após alguns minutos de espera, foi informado de que os serviços consulares não funcionavam aos fins de semana, exceto para emergências que envolvessem cidadãos americanos em perigo. Caralho! Eduardo gritou, fazendo uma senhora idosa na seção de joias se assustar. Desculpa, senhora, estou passando por uma situação muito complicada. Eduardo voltou para a bancada principal, mas era completamente impossível disfarçar o nervosismo que o consumia. Suas mãos tremiam enquanto pegava o iPhone e começava a fazer ligações cada vez mais desesperadas para toda a sua rede de contatos empresariais. Alô, Rodrigo, Eduardo Mendes Júnior falando. Escuta, você que trabalha com importação e tem contatos internacionais, conhece algum tradutor jurídico que possa trabalhar agora à noite? É uma emergência empresarial de vida ou morte. Pausa longa. Como assim não conhece ninguém? Você não tem parceiros comerciais nos Estados Unidos? A primeira ligação foi um fracasso completo. Eduardo partiu imediatamente para a segunda, digitando números com dedos cada vez mais nervosos. Fernanda, Eduardo Mendes Júnior, preciso de um favor gigantesco, pelo amor de Deus. Você que trabalha há anos com importação de equipamentos americanos, deve conhecer tradutores especializados, né? Outra pausa frustrante. Só chinês e espanhol? Poxa, Fernanda, isso não me ajuda nada. Cláudia observava a situação com uma mistura crescente de pena e curiosidade mórbida. Era absolutamente a primeira vez que via Eduardo verdadeiramente vulnerável, implorando ajuda de pessoas que ele normalmente tratava com condescendência ou indiferença total. Carlos, meu caro amigo. Eduardo tentou uma terceira ligação, agora adotando um tom muito mais humilde e suplicante. Você não tem um tradutor jurídico na sua consultoria empresarial? Por favor, cara, é uma emergência mesmo, uma questão de vida ou morte empresarial. Pausa longa e dolorosa. Entendi, mas sou alemão e francês. Obrigado mesmo, assim, valeu. Fernanda continuava trabalhando metodicamente, organizando outras sessões com sua eficiência habitual, mas prestava atenção cuidadosa em cada palavra desesperada que saía da boca de Eduardo. Ele estava claramente em pânico total, e ela podia ver gotas de suor se formando em sua testa,
apesar do ar-condicionado potente da loja. Não é possível que isso esteja acontecendo, Eduardo murmurou para si mesmo enquanto folheava freneticamente a agenda do iPhone. Tem que ter algum contato nesta maldita cidade. Ele fez mais 5 ligações consecutivas, todas resultando em fracassos, dolorosos. A cada "não posso ajudar" ou "não conheço ninguém" que recebia, Eduardo ficava visivelmente mais agitado e desesperado, sua compostura habitual se desintegrando publicamente. Doutor Eduardo, Cláudia se aproximou cautelosamente, quase receosa de interromper. Posso sugerir que o senhor procure nas universidades particulares. Talvez algum professor de inglês da FGV, INSPER ou Mackenzie possa ajudar numa emergência dessas. Universidades. Eduardo olhou para ela, como se ela tivesse acabado de resolver a equação de Einstein. Cláudia, você é um gênio. Por que diabos não pensei nisso antes? Ele imediatamente começou a ligar para todos os departamentos de idiomas que conseguia lembrar. Primeiro a FGV, depois o INSPER, em seguida o Mackenzie, até mesmo a ISPM. Mas era sexta-feira após as 22h30 da noite, e obviamente nenhum departamento acadêmico estava funcionando em horário administrativo. Merda, 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 Eduardo repetia como um mantra desesperado, passando as mãos pelos cabelos com tanta força que estava criando um aspecto completamente desarrumado. Como pode ser tão impossível? Inglês não é mandarim ou árabe, é a língua universal dos negócios. Os outros clientes da loja agora assistiam ao espetáculo abertamente, sem qualquer discrição. Alguns até começaram a sussurrar sugestões entre si, criando um burburinho geral no ambiente que normalmente era caracterizado pela elegância silenciosa. E se o senhor tentar o consulado americano em São Paulo? Sugeriu educadamente um cliente de meia-idade da seção de relógios, um senhor de aparência distinta, que aparentava ter experiência em negócios internacionais. Eduardo ligou imediatamente, suas esperanças momentaneamente renovadas. Mas foi óbvio desde o primeiro toque que não haveria ninguém disponível para atender em plena sexta-feira à noite. O atendimento automático informava que os serviços consulares funcionavam apenas de segunda a sexta, das 9h às 17h. Não acredito nisso! Eduardo gritou, jogando o iPhone na bancada com força suficiente para fazer as joias pularem. Este país é um completo deserto cultural quando se trata de idiomas internacionais. A cada minuto que passava impiedosamente no mostrador de seu Patek Philippe de R$200 mil, Eduardo sentia a oportunidade de R$500 milhões escorregando inexoravelmente por entre seus dedos. O prazo de meia-noite se aproximava como uma guilhotina, e ele podia quase ouvir o som do machado caindo sobre seus sonhos de expansão internacional. Marcos tentou uma última sugestão desesperada. Eduardo, que tal postar no LinkedIn? Alguém pode ver e ajudar. LinkedIn? Eduardo olhou para o amigo com desespero. Marcos, isso é um negócio confidencial de R$500 milhão. Não posso expor detalhes comerciais nas redes sociais. Foi exatamente nesse momento de total desespero e frustração que Eduardo, no auge de sua exasperação, decidiu transformar sua angústia em uma piada cruel e teatral que marcaria aquela noite para sempre. Ele se levantou dramaticamente da bancada, pegou o iPhone onde havia recebido os documentos por e-mail e olhou ao redor da loja com um sorriso amargo e sarcástico que todos reconheceriam mais tarde como o prenúncio de algo muito especial. Escutem aqui, pessoal, Eduardo gritou com voz teatral, batendo uma caneta Montblanc contra um porta-joias de cristal para chamar a atenção de absolutamente todos os clientes e funcionários presentes. Quero fazer uma proposta irresistível para vocês. A loja ficou em silêncio absoluto e expectante. Todas as conversas cessaram instantaneamente. Todos os movimentos pararam no ar. Todas as cabeças se viraram para olhar Eduardo, que agora estava claramente no centro das atenções, exatamente onde sempre gostava de estar, especialmente em momentos de crise. Estou com uns documentos aqui em inglês. Jurídico, ele disse balançando o iPhone no ar como se fosse um troféu. Que preciso traduzir até meia-noite de hoje.
São contratos legais muito complexos, coisa extremamente séria mesmo, envolvendo centenas de milhões de reais em negócios internacionais. Alguns clientes riram discretamente, achando que ele estava fazendo uma brincadeira para aliviar a tensão do momento. A atmosfera da loja estava carregada de curiosidade e expectativa. Então, Eduardo continuou, com aquele sorriso cruel e condescendente que Fernanda conhecia tão bem e que sempre prenunciava algum tipo de humilhação pública. Vou fazer uma aposta para animar a noite de todos vocês e resolver meu problema ao mesmo tempo. Ele caminhou teatralmente até a vitrine da loja e apontou para o estacionamento VIP do shopping, onde sua Porsche 911 Turbo S vermelha estava estacionada bem em frente à entrada, sob a luz dos postes do JK Iguatemi, brilhando como uma joia cara sob o céu noturno de São Paulo. Te dou meu Porsche agora se traduzir isso. Eduardo gritou com toda a força de seus pulmões, rindo alto como se fosse a coisa mais engraçadamente absurda do mundo. Quem conseguir traduzir esses documentos com precisão, ganha minha Porsche na hora, sem discussão. A loja explodiu em gargalhadas coletivas e aplausos espontâneos. Era uma piada obviamente impossível. Quem ali, naquele ambiente de clientes ricos, mas não necessariamente poliglotas, poderia traduzir documentos jurídicos complexos em inglês americano? Uma Porsche que vale R$1.200.000. Eduardo continuou se divertindo enormemente com sua própria generosidade teatral. Para quem entender essa linguagem complicada de Wall Street e Goldman Sachs, os clientes riram ainda mais alto, alguns chegando às lágrimas. A situação tinha todos os elementos de uma comédia perfeita. Um herdeiro rico em desespero, fazendo promessas impossíveis para pessoas que, obviamente, não tinham qualificação para ajudá-lo. Por esse preço insano, eu aprendo inglês em 5 minutos, gritou animadamente um cliente da seção de bolsas, um jovem empresário de tecnologia. Eu aceito o desafio. Onde posso assinar o contrato? Brincou o outro, um advogado de meia-idade, causando mais explosões de gargalhadas gerais. Hello, how are you? Very good, gritou uma socialite, fingindo falar inglês e causando risos histéricos em seu grupo. A situação havia se transformado completamente em uma comédia coletiva e espontânea, com todos os presentes fazendo piadas sobre tradutores instantâneos, aplicativos mágicos e métodos milagrosos de aprender idiomas. Eduardo adorava estar no centro das atenções, especialmente quando podia demonstrar sua superioridade financeira de forma tão teatral e dramática. Venham, venham! Eduardo gesticulava dramaticamente como um apresentador de circo. Não sejam tímidos. Quem quer ganhar uma Porsche 0 km? É só traduzir uns papelzinhos, fácil como torta de maçã. Marina observava da entrada com uma expressão de nojo mal disfarçado. Em seus 15 anos, trabalhando no varejo de luxo internacional, raramente havia presenciado tamanha demonstração de arrogância gratuita e insensibilidade social. Isso é melhor que qualquer programa de TV, comentou alto um cliente embriagado, batendo palmas entusiasticamente. Mas no meio de toda essa confusão, risadas e algazarra geral, uma pessoa observava tudo em silêncio absoluto e com uma expressão completamente diferente de todos os outros presentes. Fernanda estava no canto da loja, organizando metodicamente as vitrines para o próximo turno, prestando atenção cuidadosa em cada palavra que saía da boca de Eduardo. Durante 3 longos anos, havia sido tratada como completamente invisível, ouvido comentários preconceituosos, sido ignorada como se não fosse um ser humano digno de consideração. Quando ela conseguiu dar uma olhada rápida e discreta na tela do iPhone, que Eduardo balançava no ar como se fosse lixo descartável, seus olhos se arregalaram de uma forma que ninguém notou. Não era surpresa pelo idioma em si. Era pelo conteúdo específico que ela conseguia entender perfeitamente, palavra por palavra, cláusula por cláusula. Fernanda respirou fundo, sentindo o coração acelerar, e deu um passo determinado à frente, saindo das sombras do fundo da loja onde havia permanecido discreta durante toda a comédia. Com licença, doutor Eduardo, disse com voz firme mas respeitosa, cortando através das gargalhadas e do barulho geral. Eu posso ajudar com a tradução.
A loja inteira ficou em silêncio tão absoluto que era possível ouvir o zumbido quase imperceptível do ar-condicionado e o ruído distante do trânsito na Marginal Pinheiros. Todos se viraram simultaneamente para olhar a atendente que havia ousado interromper a diversão coletiva do patrão. Era como se alguém tivesse apertado o botão de pausa em uma comédia romântica. Eduardo parou de rir instantaneamente e a encarou com uma expressão de total incredulidade, como se ela tivesse acabado de falar em uma língua alienígena. "Você o quê?" Ele perguntou devagar, como se não tivesse escutado direito, ou como se estivesse tentando processar uma informação completamente impossível de ser verdadeira. "Eu disse que posso traduzir os documentos para o senhor", Fernanda repetiu com calma, mantendo a postura ereta e profissional. "Conheço o idioma inglês americano." A gargalhada que explodiu na loja foi ainda mais alta e histérica que todas as anteriores. Clientes riram até as lágrimas escorrerem pelas bochechas, achando que era a piada mais absurdamente engraçada que já haviam ouvido em suas vidas. A atendente, uma simples atendente, querendo traduzir documentos jurídicos complexos que nem tradutores profissionais especializados conseguiam resolver. Eduardo riu tanto que precisou se apoiar na bancada para não cair, segurando o estômago como se estivesse com dor. "Vocês ouviram isso, pessoal? A atendente aqui é poliglota. Provavelmente estudou na Harvard Business School." "Que bom, querida", ele continuou com sarcasmo pingando de cada palavra. "Então você vai me fazer ganhar 500 milhões de reais traduzindo contratos financeiros americanos. Porque você obviamente estudou Direito Internacional na Columbia University, né?" Os clientes riram ainda mais histericamente. Alguns até bateram palmas ritmicamente, achando que era o show de comédia mais engraçado que já haviam presenciado na elegante Daslu Premium. "Olha só", Eduardo continuou, ainda rindo e se dirigindo à plateia como um comediante experiente. "A moça que mal consegue organizar uma vitrine sem esbarrar em clientes importantes quer resolver um problema que deixou tradutores profissionais de cabelo em pé." Deixa de insistir, queridinha", disse condescendentemente um cliente da seção de relógios, um empresário que parecia se divertir enormemente com a situação. "Isso é coisa muito séria, não é brincadeira de criança." "Exato", completou alto outro cliente, um advogado de meia-idade. "Você vai atrapalhar ainda mais o coitado. Deixa os adultos formados resolverem problemas de gente grande." Uma socialite de 40 anos, coberta de joias Tiffany, riu alto. "Querida, volta para o estoque. Esse tipo de coisa não é para pessoas como você." Mas Fernanda não se abalou nem 1 milímetro sequer. Ela sabia exatamente o que estava fazendo e por quê. Havia algo na postura dela, na forma como mantinha os ombros eretos e o olhar firme que chamava a atenção de uma forma indefinível. Uma determinação que não combinava absolutamente nada com a imagem que todos ali faziam de uma simples atendente. "Doutor Eduardo", ela disse calmamente, ignorando completamente as risadas e comentários sarcásticos. "O senhor mesmo disse que daria seu carro para quem traduzisse. Estou aqui me oferecendo para tentar ajudá-lo." Eduardo parou de rir por alguns segundos, surpreso com a persistência dela. Havia algo na voz de Fernanda que o incomodava profundamente. Uma confiança que simplesmente não deveria existir em alguém da posição social e educacional dela. "Tá bom", ele disse, decidindo transformar aquilo em ainda mais entretenimento para os clientes. "Já que você insiste teimosamente em passar vergonha na frente de todo mundo aqui, vou te dar essa chance única de se humilhar publicamente." Ele se aproximou dela com um gesto teatral e desdenhoso, como um rei concedendo audiência a uma camponesa. "Mas quando você não conseguir traduzir nem o primeiro parágrafo, quero que peça desculpas formais para todos os presentes por ter feito a gente perder tempo precioso com essa palhaçada ridícula." "E mais", Eduardo continuou, agora claramente se divertindo como um predador brincando com sua presa, "se você não conseguir traduzir adequadamente, vai ter que me atender pessoalmente por 3 meses inteiros, sem receber 1 centavo de comissão. Que tal essa aposta?" Os clientes riram e aplaudiram a aposta cruel,
como se estivessem assistindo a um gladiador sendo jogado aos leões. Era crueldade pura e gratuita, mas eles estavam se divertindo como se fosse um espetáculo circense. Fernanda olhou diretamente nos olhos de Eduardo, sem pestanejar ou demonstrar qualquer sinal de intimidação. Aceito todas as condições, Dr. Eduardo. A determinação em sua voz fez alguns clientes pararem de rir momentaneamente, sentindo que talvez houvesse algo mais naquela história do que aparentava na superfície. Eduardo estendeu o iPhone para ela com um gesto teatralmente desdenhoso, como se estivesse entregando uma arma a um soldado para uma missão suicida. Vai lá, gênia. Mostra para todos nós como é que se faz tradução profissional. Fernanda pegou o aparelho com cuidado reverencial, como se estivesse segurando algo extremamente valioso e frágil. No exato momento em que seus olhos encontraram o texto na tela, algo mudou completamente em sua expressão facial e postura corporal. Era como se ela tivesse voltado à vida, após anos de hibernação, como se uma parte essencial de sua personalidade, que estava adormecida há muito tempo, tivesse subitamente despertado e retornado ao controle. Asset Purchase Agreement, ela disse em voz baixa, mas clara, lendo a primeira linha do documento com uma pronúncia que soou estranha e musical aos ouvidos dos brasileiros presentes. Goldman Sachs International for the Acquisition of Mendes Private Equity Fund Brasil. A loja ficou em silêncio absoluto e sepulcral. Todos pararam de rir instantânea e simultaneamente, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Era completamente impossível fingir aquela pronúncia perfeita, aquela fluência natural e musical que saía da boca de Fernanda, como se ela tivesse nascido e crescido nas ruas de Nova York ou Boston. Eduardo arregalou os olhos, a ponto de parecerem duas bolas de ping-pong. Você realmente está lendo isso? Entendendo o que está escrito? Sim, senhor, Fernanda respondeu com naturalidade, ainda com os olhos concentrados nos documentos. Está escrito aqui: Contrato de aquisição de ativos da Goldman Sachs Internacional para a aquisição do Fundo de Private Equity Mendes Brasil. A mandíbula de Eduardo literalmente caiu e permaneceu aberta por vários segundos. Mais chocante ainda do que descobrir que ela falava inglês era ouvir aquela mulher que ele desprezava e humilhava regularmente, demonstrando um domínio perfeito de um idioma que ele nem sabia que ela conhecia. Como é possível? Murmurou Marcos, o amigo de Eduardo, genuinamente impressionado. Continua, Eduardo, disse, a voz saindo quase como um sussurro rouco. Continua lendo, por favor. Fernanda continuou traduzindo com uma fluência que deixava absolutamente todo mundo presente completamente boquiaberto e em estado de choque. Goldman Sachs International, represented by Mr. Jonathan Mitchell, expresses formal interest in acquiring 100% of the shares of Mendes Private Equity Fund. Ela leu com perfeição, including all portfolio companies, registered trademarks, operational, assets and management rights. Meu Deus do céu, murmurou Cláudia, levando a mão ao peito. Ela realmente sabe inglês perfeitamente. Fernanda virou para a próxima seção do documento e continuou com a mesma facilidade impressionante. The proposed value for the transaction is $500 million, payable as follows: $300 million at contract signing and $200 million in annual installments of $40 million for 5 consecutive years. $500 milhões americanos. O número ecoou pela loja como um trovão ensurdecedor. Eduardo teve que se apoiar numa cadeira para não desmaiar ou cair no chão. Era ainda mais dinheiro do que ele havia imaginado em seus sonhos mais ambiciosos. Os americanos estavam oferecendo uma fortuna absoluta pelo seu modesto fundo de investimentos brasileiro. Mas tem condições específicas e um prazo, Fernanda continuou, virando para a próxima página do documento. The proposal is valid until midnight today, Brazil time. If there is no formal response within this deadline, the offer will be withdrawn definitively and without possibility of renegotiation. Eduardo olhou freneticamente para o Patek Philippe em seu pulso. 22h48 da noite. Pouco mais de 1 hora e 12 minutos para responder formalmente
e salvar o negócio da sua vida. Como é que você sabe inglês? Ele perguntou, ainda tentando processar mentalmente o que estava acontecendo diante de seus olhos. De onde diabos você aprendeu a falar assim? Fernanda dobrou os documentos cuidadosamente na tela do iPhone e devolveu o aparelho para ele com um gesto respeitoso, mas confiante. Eu fui intérprete oficial na Câmara de Comércio Americana de São Paulo por 6 anos consecutivos, Dr. Eduardo, especializada em contratos comerciais e documentos jurídicos internacionais. Os últimos clientes que ainda sussurravam pararam completamente. A loja ficou em silêncio novamente, mas dessa vez não era de risos ou diversão. Era de puro choque e incredulidade total. Aquela mulher que eles viam todos os dias organizando vitrines, atendendo clientes, carregando produtos pesados e sendo tratada como mobiliária, havia sido intérprete oficial de uma Câmara de Comércio Internacional. Foi intérprete? Cláudia perguntou com genuína curiosidade e um toque de admiração crescente na voz. Mas então, o que aconteceu? Por que está trabalhando aqui? É uma história longa, Fernanda suspirou profundamente, e não é muito agradável de contar. Conta, Eduardo disse, sua voz agora completamente diferente, sem qualquer traço da arrogância anterior. Eu quero entender como uma intérprete comercial acabou atendendo clientes na minha loja favorita. O tom de Eduardo havia mudado completamente. Pela primeira vez em anos, ele estava falando com Fernanda como se ela fosse uma pessoa real, com história, dignidade e valor próprio. Fernanda olhou ao redor da loja, vendo todas aquelas pessoas que momentos antes riam dela agora, a observando com curiosidade respeitosa e expectativa. Era uma sensação estranha depois de 3 anos de invisibilidade. Perdi meu emprego na Câmara de Comércio há 4 anos. Ela começou sentando-se na poltrona que Eduardo ofereceu. A primeira vez que se sentava em uma cadeira como igual durante todo o tempo que trabalhava ali. Denunciei um esquema de assédio sexual muito grave envolvendo alguns executivos de alto escalão. Que tipo de assédio? Perguntou um cliente, um senhor distinto, que parecia ter experiência em negócios internacionais. Alguns executivos estavam abusando sexualmente de funcionárias e terceirizadas, oferecendo promoções em troca de favores sexuais, Fernanda explicou. Também falsificavam documentos de compliance e facilitavam esquemas de lavagem de dinheiro para empresas americanas. Eduardo se inclinou para a frente, genuinamente interessado. E você denunciou isso? Sim. Levei evidências para o Ministério Público Federal, para a Receita Federal e para as autoridades americanas. Foram presos 3 executivos, incluindo o diretor regional. E aí? Perguntou Marcos. Aí, eu virei inimiga número 1 da instituição. Não apenas me demitiram sumariamente, como espalharam que eu era problemática, desestabilizadora, deslealdade. Me colocaram em uma lista negra informal do meio empresarial. A loja estava completamente absorta na história. Marina havia saído do escritório e encostado no balcão para ouvir melhor. Nenhuma multinacional, empresa de comércio exterior ou consultoria internacional queria me contratar. Fernanda continuou. Minha reputação estava completamente destruída no meio empresarial e acadêmico. Mas você tentou trabalhar na área privada? Cláudia perguntou. Tentei montar minha própria consultoria de comércio exterior, Fernanda respondeu. Cheguei a conseguir alguns clientes pequenos, mas sem capital inicial, e com minha reputação manchada no meio, foi impossível crescer. Eduardo escutava em silêncio, começando a entender a dimensão da injustiça que havia presenciado sem saber. E como acabou aqui? Um cliente perguntou suavemente. Fernanda respirou fundo antes de continuar. Minha filha foi diagnosticada com diabetes tipo 1 há 4 anos. É uma doença cara. Insulina importada, bomba de insulina, monitoramento contínuo de glicose, endocrinologista pediátrico. Nossa, murmurou uma senhora, isso deve custar uma fortuna. Mais de R$3.000 por mês só em medicamentos. O plano de saúde cortou nossa cobertura quando perdemos os empregos. Meu ex-marido também foi demitido na mesma época. Eduardo sentiu um aperto no estômago. Durante 3 anos,
havia tratado cruelmente uma mulher que estava lutando uma batalha heróica para manter a filha viva e saudável. Por isso você aceitou trabalhar como atendente? Um cliente perguntou. Não tinha outra opção, Fernanda explicou simplesmente. Precisava urgentemente de emprego com carteira assinada para ter direito ao plano de saúde da empresa. Quando a Daslu ofereceu a vaga, eu aceitei no mesmo dia. Mas isso foi há 3 anos, Eduardo observou. Por que não procurou outro emprego depois de se estabilizar? Fernanda sorriu amargamente. Doutor Eduardo, o senhor acha que é fácil explicar numa entrevista de emprego que uma ex-intérprete comercial com especialização está trabalhando como atendente há 3 anos? As pessoas automaticamente assumem que você está mentindo sobre sua formação ou que fez algo gravemente errado. A verdade era mais dolorosa do que qualquer pessoa na loja estava preparada para enfrentar. Eles haviam convivido diariamente com uma mulher extraordinariamente qualificada, tratando-a como se fosse completamente invisível e incapaz. Além disso, Fernanda continuou, o salário aqui, mesmo sendo baixo comparado ao que eu ganhava antes, pelo menos era fixo e garantido. Podia pagar o tratamento da minha filha e manter nossa casa. Não era o trabalho dos meus sonhos, mas era trabalho honesto e digno. Eduardo mexeu desconfortavelmente na cadeira, lembrando-se vividamente de todas as vezes que havia reclamado dela, de como tratava funcionários como se fossem objetos descartáveis. Você nunca pensou em contar para alguém sobre sua formação real? Um cliente perguntou. Para quê? Fernanda balançou a cabeça. Para vocês acharem que eu estava mentindo descaradamente? Para ser demitida por não me adequar ao perfil da vaga? Para ser vista como uma fracassada que não consegue manter um emprego na sua área? Aprendi que às vezes é melhor ser subestimada do que ser desacreditada, ela acrescentou filosoficamente. E sua filha, como ela lidou com toda essa situação? Cláudia perguntou com carinho. Minha filha Sofia tem 12 anos e é a pessoa mais corajosa que conheço. Ela entende perfeitamente nossa situação financeira e nunca me fez sentir menor por causa do trabalho que faço. Eduardo olhou para o relógio. 23:05 da noite. Ainda havia tempo para enviar a resposta, mas precisava agir rapidamente. Fernanda, ele disse, finalmente engolindo completamente o orgulho. Você tem certeza absoluta sobre a tradução? Pode me ajudar também com a resposta formal que preciso enviar? Tenho certeza. Absoluta, doutor Eduardo. Fernanda respondeu com confiança profissional. Na verdade, trabalhei com dezenas de contratos similares quando estava na Câmara de Comércio. Sei exatamente o formato, os termos legais específicos e os protocolos que eles esperam na resposta. Eduardo respirou fundo, sentindo pela primeira vez uma centelha de esperança real. E você consegue fazer isso no prazo? Temos menos de 1 hora. Consigo perfeitamente, mas além da tradução posso preparar a resposta formal em inglês, usando os termos técnicos adequados e o protocolo empresarial correto. Protocolo empresarial? Marcos perguntou, impressionado. Sim, Fernanda explicou pacientemente. Comunicações comerciais com bancos americanos seguem protocolos específicos. Se Eduardo responder de forma inadequada ou informal, pode comprometer toda a negociação. Eduardo olhou para ela com uma mistura de admiração e desespero. Quanto você quer para fazer isso? O senhor já fez uma oferta pública, Fernanda respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. Seu carro. Eduardo engoliu em seco. A Porsche valia R$1.200.000, mas comparada com 500 milhões de dólares, era literalmente insignificante. Aceito, ele disse sem hesitar, mas tem que estar tudo perfeito e pronto até às 23h45 para eu conseguir revisar e enviar a tempo. Vai estar, Fernanda garantiu. Mas vou precisar de um computador com boa conexão de internet, acesso a e-mail e que ninguém me interrompa durante o trabalho. Cláudia, Eduardo se virou para a supervisora, libera o escritório da gerência para ela imediatamente e providencia tudo o que ela precisar, café, água, qualquer coisa. E mais uma coisa, Fernanda acrescentou. Vou precisar do seu e-mail corporativo e senha para enviar diretamente da sua conta empresarial.
Isso dará mais credibilidade à resposta. Eduardo não hesitou nenhum segundo. Claro, passo todos os dados para você. Enquanto Fernanda se dirigia para o escritório, os clientes e funcionários começaram a sussurrar entre si com admiração e incredulidade. Eu realmente não acredito no que acabou de acontecer, murmurou um empresário da seção de relógios. A mulher que a gente via organizando vitrines há 3 anos é uma especialista em comércio internacional, respondeu outro, balançando a cabeça. Eduardo ficou parado no meio da loja, ainda tentando processar completamente como havia subestimado tanto alguém. Durante 3 anos inteiros, uma ex-intérprete comercial com especialização em negócios internacionais havia atendido sua família, e ele nunca percebeu. Pior ainda, havia tratado ela sistematicamente como se fosse inferior e incapaz. No escritório da gerência, Fernanda se sentou diante do MacBook Pro e respirou fundo. Pela primeira vez em 4 longos anos, sentia-se verdadeiramente útil e valorizada novamente. Era como voltar para casa após um exílio forçado. Seus dedos voaram pelo teclado com a precisão de uma pianista experiente, traduzindo não apenas as palavras literais, mas captando todas as nuances legais, empresariais e comerciais que um tradutor comum perderia completamente. Enquanto trabalhava com concentração absoluta, ela pensava em tudo o que havia passado nos últimos anos. 4 anos de humilhação constante, de ser tratada como se fosse invisível, de ouvir comentários sobre sua suposta incompetência e falta de educação. Ironicamente, agora era ela quem estava salvando financeiramente o homem que mais a desprezava e humilhava publicamente. Do lado de fora do escritório, Eduardo caminhava nervosamente pela loja, olhando para a porta a cada 2 minutos. 500 milhões de dólares, o negócio da sua vida inteira, dependiam completamente da mulher que ele havia chamado de incompetente apenas 2 horas antes. A ironia da situação não passou despercebida por absolutamente ninguém na loja. A pessoa que ele menos respeitava havia se tornado subitamente a mais importante e valiosa de todas. Eduardo, Marcos se aproximou. Você está bem? Parece que viu um fantasma. Estou processando o que aconteceu, Eduardo respondeu honestamente. Durante 3 anos tratei uma especialista internacional como se fosse uma idiota sem educação. E agora ela está salvando seu negócio, Marcos observou. Mais que isso, Eduardo disse pensativamente, ela está me salvando de mim mesmo. Imagina se eu tivesse perdido essa oportunidade por pura arrogância e preconceito? Cláudia se aproximou com 2 xícaras de café. Uma para o senhor Dr. Eduardo e outra para levar para a Fernanda. Obrigado, Cláudia. E obrigado por sempre ter defendido ela, mesmo quando eu estava sendo um idiota completo. Sempre soube que havia algo especial na Fernanda. Cláudia sorriu. Ela tem uma elegância natural que não se ensina. Uma educação refinada que se nota nos detalhes. Como assim? Eduardo perguntou curioso. A forma como ela fala, como se porta, como trata as pessoas, mesmo sendo humilhada, sempre manteve a dignidade. Isso não é coisa de quem não teve educação formal. Eduardo refletiu sobre as palavras de Cláudia. Realmente, agora que pensava sobre isso, Fernanda sempre havia se expressado de forma mais sofisticada que a maioria dos funcionários. Ele apenas havia escolhido ignorar os sinais. E tem mais uma coisa, Cláudia acrescentou. Várias vezes vi ela ajudando clientes estrangeiros que não falavam português bem. Ela conversava com eles em inglês, francês, espanhol. Achei que fosse só conhecimento básico, mas agora faz sentido. Quantos idiomas ela disse que fala? Marcos perguntou. 5 fluentemente, Eduardo respondeu. Inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Mais português, obviamente. 6 idiomas. Marcos assobiou impressionado. Isso é mais que a maioria dos diplomatas profissionais. O relógio marcava 23h25. Eduardo sentia cada segundo passando como uma eternidade. 23h35 da noite. A porta do escritório se abriu e Fernanda emergiu com uma expressão confiante e satisfeita, carregando uma pasta organizada com vários documentos impressos.
A loja inteira parou todas as atividades para observar quando ela se aproximou da bancada de Eduardo com passos seguros e profissionais. Pronto, Dr. Eduardo, ela disse, colocando os documentos cuidadosamente organizados na bancada. Tradução completa, com todos os termos legais explicados detalhadamente, mais a carta de resposta já redigida em inglês perfeito. Eduardo pegou os papéis com mãos que tremiam ligeiramente de ansiedade e expectativa. A tradução estava absolutamente impecável, com cada parágrafo minuciosamente explicado. Não era simplesmente uma tradução literal básica, mas um documento profissional de alta qualidade que incluía notas explicativas sobre o sistema legal americano e as implicações de cada cláusula. Está aqui tudo sobre a proposta detalhadamente, Fernanda continuou, apontando para seções específicas com a precisão de uma consultora experiente. A Goldman Sachs não quer apenas comprar o fundo físico. Eles querem toda a marca Mendes, incluindo metodologias de gestão, protocolos de investimento e sua expertise específica no mercado brasileiro. Eduardo lia cada linha com os olhos, arregalados de admiração crescente. Era muito mais complexo e abrangente do que havia imaginado inicialmente. Os americanos não queriam apenas suas empresas, queriam todo o seu conhecimento acumulado sobre private equity e mercado financeiro brasileiro. E essa carta de resposta? Ele perguntou, pegando um documento impecavelmente redigido em inglês com formatação empresarial perfeita. Confirmação formal de interesse e aceite incondicional das condições propostas. Fernanda explicou profissionalmente. Precisa ser enviada por e-mail corporativo até meia-noite. Também preparei uma versão completa em português para seus advogados revisarem detalhadamente amanhã e uma síntese executiva para sua diretoria. Cláudia se aproximou para observar os documentos com curiosidade respeitosa. Fernanda, isso está absolutamente incrível. Parece trabalho de escritório internacional de advocacia de primeira linha. Porque é exatamente isso, Fernanda respondeu, modestamente. Já elaborei centenas de documentos similares quando trabalhava na Câmara de Comércio. Este tipo de comunicação comercial internacional tem protocolos muito específicos. Eduardo estava prestes a pegar o iPhone para verificar o e-mail quando sua assistente ligou novamente, claramente ainda mais nervosa que antes. Dr. Eduardo, acabou de chegar uma mensagem urgente dos americanos, Bruna disse com voz tensa. Eles querem uma videoconferência às 23h50 para discutir alguns pontos específicos do contrato antes de fechar definitivamente o negócio. Eduardo sentiu o sangue gelar instantaneamente nas veias. Videoconferência? Quando? Em que idioma? Agora, doutor, em 10 minutos. Vão participar o Mr. Mitchell pessoalmente e mais 2 advogados especialistas. Tudo será conduzido em inglês, obviamente. Eduardo ficou pálido como um papel. Videoconferência em inglês? Bruna, isso é completamente impossível para mim. A loja ficou novamente em silêncio expectante. Todos entenderam imediatamente que uma nova crise havia surgido no último momento. Sem a videoconferência de confirmação, eles não fecham o negócio de jeito nenhum. Bruna continuou inexoravelmente. Disseram que é procedimento padrão obrigatório para todas as transações acima de 400 milhões de dólares. Eduardo olhou para Fernanda com uma expressão de desespero absoluto. Você conseguiria participar da videoconferência, fazer interpretação simultânea em tempo real? Fernanda pensou rapidamente por alguns segundos, avaliando a situação. Consigo perfeitamente, mas vai ter que ser aqui mesmo na loja. Não temos tempo de ir para seu escritório. Aqui na loja? Eduardo perguntou, olhando ao redor. Por que não? Cláudia interveio rapidamente. Podemos usar o escritório da gerência. Tem uma mesa grande, excelente conexão de internet e ambiente profissional. Eduardo olhou ao redor da loja. Todos, os clientes estavam acompanhando a situação como se fosse o final de um filme de suspense. Alguns até haviam cancelado compras para não perder o desfecho da história. Tá bom, ele disse, respirando fundo e tomando uma decisão. Vamos fazer a videoconferência aqui mesmo.
23h47 da noite. Eduardo, Fernanda e uma dúzia de curiosos se apertaram no pequeno escritório da gerência, transformando o ambiente em uma sala de guerra improvisada. O MacBook estava conectado ao Zoom, aguardando a ligação mais importante da vida empresarial de Eduardo. Doutor Eduardo, Fernanda disse com calma profissional, ajustando a posição da câmera e testando o áudio. Durante a videoconferência, deixe eu conduzir completamente a conversa. Vou traduzir tudo para o senhor em tempo real e orientar suas respostas adequadamente. Eduardo assentiu nervosamente, suando mais que um candidato em entrevista de emprego. Pela primeira vez na vida, estava completamente dependente de alguém que havia desprezado sistematicamente. Uma coisa importante, Fernanda acrescentou, eles vão testar seu conhecimento sobre o mercado financeiro brasileiro. Vou fazer perguntas que destacam sua expertise e experiência local. Como assim? Eduardo perguntou preocupado. Vou sugerir pontos fortes que o senhor talvez não mencione sozinho. Confia em mim? Eduardo olhou nos olhos dela. Completamente. A chamada chegou pontualmente às 23h50. Na tela, apareceram 3 homens elegantes em um escritório luxuoso em Manhattan. Quadros de arte moderna, móveis de design, vista para Central Park. Good evening, Mr. Mendes, disse o homem do meio, claramente Jonathan Mitchell, um senhor distinto de 50 anos com cabelos grisalhos perfeitamente penteados. I hope you received our proposal and that it meets your expectations. Fernanda traduziu instantaneamente, sussurrando no ouvido de Eduardo. Boa noite, Sr. Mendes. Espero que tenham recebido nossa proposta e que atenda às suas expectativas. Diga que sim, que recebeu e está muito interessado no negócio. Eduardo sussurrou de volta. Yes, Mr. Mitchell. Fernanda respondeu fluentemente em nome de Eduardo. We received your excellent proposal, and Mr. Mendes is extremely interested in the transaction. He considers this opportunity perfectly aligned with his international expansion plans. Eduardo ficou impressionado. Ela não apenas traduziu o que ele pediu, mas melhorou a resposta, tornando-a mais sofisticada e empresarial. Perfect, Mitchell sorriu. We would have some specific questions regarding your operations in Brazil. Perfeito. Teríamos algumas perguntas específicas sobre suas operações no Brasil, Fernanda traduziu. A conversa fluiu por 20 minutos intensos. Os americanos fizeram perguntas detalhadas sobre performance do fundo, retorno sobre investimento, diversificação de portfólio, estratégias de hedge, relacionamento com reguladores brasileiros, conhecimento do mercado local. Eduardo respondia em português e Fernanda traduzia perfeitamente, mas mais que isso, ela melhorava e profissionalizava suas respostas, demonstrando conhecimento empresarial que impressionava até mesmo Eduardo. Mr. Mendes would like to emphasize, Fernanda disse sem que Eduardo tivesse sugerido, that his expertise in the Brazilian market includes consolidated relationships with pension funds, insurance companies and family offices, which represent 45% of his current AUM. Eduardo olhou para ela surpreso. Ela havia mencionado dados corretos que ele nem pensara em destacar, que 45% de seus ativos sob gestão vinham de fundos de pensão e family offices. Interesting, respondeu Dr. Sarah Chen, uma das advogadas americanas. And regarding regulatory compliance, Brazil has very specific regulations. Sobre compliance regulatório, o Brasil tem regulamentações muito específicas, Fernanda traduziu. Eduardo respondeu sobre suas certificações e processos, e novamente Fernanda expandiu a resposta. Mr. Mendes wants to clarify that his fund maintains full compliance with CVM regulations and collaborates with ESG initiatives, an aspect highly valued by international institutional investors. Os americanos pareciam cada vez mais impressionados. Fernanda estava apresentando Eduardo como um gestor sofisticado e responsável socialmente. A crucial question. Mitchell se inclinou para a frente. Regards management continuity. We would prefer maintaining local leadership for the first 3 years. Uma pergunta crucial sobre continuidade da gestão. Eles prefeririam manter a liderança local pelos primeiros 3 anos. Fernanda traduziu.
Claro, aceito completamente, Eduardo respondeu. Mas Fernanda foi além. Mr. Mendes not only accepts, but proposes a 3-year management contract that guarantees gradual transition and maintenance of the quality standards that have made the Mendes brand synonymous with excellence in the Brazilian market. Eduardo ficou impressionado com a perspicácia dela. Ela havia transformado uma aceitação simples numa proposta de valor. Excellent. Mitchell sorriu amplamente. One final question. What are your plans for expansion to other Latin American markets? Quais são seus planos para expansão para outros mercados latino-americanos? Fernanda traduziu. Eduardo falou sobre planos vagos para a Argentina e Chile, mas Fernanda transformou isso numa apresentação estratégica. Mr. Mendes has already identified strategic opportunities in Argentina, Chile and Mexico, with feasibility studies completed and preliminary contacts with local partners. Goldman Sachs' acquisition would significantly accelerate these projects. Os americanos se entreolharam satisfeitos. Mr. Mendes, Mitchell disse finalmente, we are very impressed. We will proceed with the acquisition according to the discussed terms. Quando a chamada terminou às 00:15, o escritório explodiu em aplausos. Eduardo havia acabado de fechar o negócio da sua vida. Fernanda, Eduardo disse, se levantando e estendendo ambas as mãos em gratidão, não tenho palavras. Você não apenas traduziu, você me vendeu para eles de uma forma que eu nunca conseguiria sozinho. Era meu trabalho fazer o senhor parecer o melhor gestor possível. Fernanda respondeu modestamente. Eduardo pegou as chaves da Porsche no bolso, um chaveiro de couro Hermès com o emblema do cavalo empinado. Uma promessa é uma promessa. Ele colocou as chaves nas mãos dela cerimoniosamente. O carro é oficialmente seu. A loja inteira irrompeu em aplausos entusiasmados. Clientes que haviam rido de Fernanda 3 horas antes, agora a aplaudiam de pé com admiração genuína. Mais uma coisa, Eduardo disse, levantando a mão para silenciar a multidão. Fernanda, quero te oferecer um emprego oficial. Diretora de Relações Internacionais do Mendes Private Equity. Salário inicial de R$40 mil por mês, mais participação de 3% nos lucros líquidos do fundo. Fernanda ficou genuinamente sem palavras pela primeira vez na noite. Eu não sei o que dizer, Dr. Eduardo. Diz que aceita, gritou Cláudia, com lágrimas de alegria nos olhos. Aceito, Fernanda disse, também começando a chorar. Mas com uma condição. Qualquer uma, Eduardo respondeu imediatamente. Quero continuar trabalhando aqui na Daslu aos fins de semana. Vocês foram minha família quando mais precisei. Não vou abandonar as pessoas que me acolheram. Eduardo sorriu. Claro, na verdade, isso me dá uma ideia. Ele se dirigiu a todos os presentes na loja. Pessoal, quero fazer um anúncio público. A loja ficou em silêncio expectante. Quero pedir desculpas formalmente, não apenas para a Fernanda, mas para todos vocês que presenciaram como eu a tratei sistematicamente. Durante 3 anos, julguei uma mulher extraordinária pela aparência e posição social, quase perdendo o negócio da minha vida por pura arrogância. O silêncio era absoluto. Todo mundo prestava atenção. A partir de hoje, vou criar um fundo de bolsas de estudo para funcionários de varejo, comércio e serviços em geral que queiram voltar a estudar, mudar de carreira ou desenvolver talentos ocultos. Ninguém mais deveria ter que esconder seu potencial por necessidade financeira. Os aplausos foram ensurdecedores e emocionados. Além disso, Eduardo continuou, estabeleço hoje mesmo um programa de valorização profissional. Qualquer funcionário das empresas do Grupo Mendes que demonstrar talentos ou qualificações, além de sua função atual, receberá oportunidade imediata de crescimento interno. Uma socialite que havia zombado de Fernanda mais cedo se aproximou envergonhada. Fernanda, eu quero pedir desculpas pelo que disse. Foi preconceituoso e cruel. Não precisa se desculpar, Fernanda respondeu graciosamente. Todos nós julgamos pelas aparências às vezes. Um por um, outros clientes se aproximaram para se desculpar e parabenizar. Fernanda recebia cada gesto com elegância e perdão genuínos,
Marina saiu do escritório com uma garrafa de champanhe Dom Perignon. Mademoiselle Fernanda, em nome de toda a equipe, nossos parabéns. Você sempre foi uma dama. Eduardo observava a cena com uma mistura de orgulho e vergonha. Fernanda, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Como você conseguiu manter a dignidade durante todos esses anos de humilhação? Fernanda pensou cuidadosamente antes de responder. Doutor Eduardo, aprendi que nossa dignidade não depende de como os outros nos tratam, mas de como escolhemos nos comportar. Eu sabia quem era, independente de como era vista. Você é uma lição de vida, Eduardo disse, sinceramente. E o senhor aprendeu a lição, Fernanda respondeu. Isso é o que importa. Fernanda estava em seu novo escritório no 18º andar do edifício corporativo do Mendes Private Equity, na Faria Lima, coordenando a integração com a Goldman Sachs. Sua filha Sofia agora recebia o melhor tratamento médico disponível, tinha uma bomba de insulina de última geração, e Fernanda finalmente voltara a trabalhar com o que amava. Eduardo aprendera a valorizar cada funcionário, independente da posição. O programa de bolsas de estudo já havia beneficiado 80 pessoas e 5 funcionários haviam sido promovidos após revelarem qualificações ocultas. Toda sexta-feira, Eduardo visitava a Daslu Premium, sempre na seção da Fernanda, quando ela trabalhava lá aos fins de semana. Sempre com respeito absoluto. A Porsche vermelha estava estacionada no subsolo do prédio. Fernanda raramente a usava, preferindo o metrô, mas era um símbolo poderoso de como uma única noite pode mudar tudo. Às vezes, as lições mais importantes da vida vêm das pessoas que menos esperamos. E às vezes, uma aposta cruel pode se transformar na experiência mais transformadora que alguém já teve. A atendente invisível se tornara a executiva mais respeitada da empresa. E o herdeiro arrogante aprendera que o verdadeiro sucesso não está em humilhar outros, mas em reconhecer e valorizar os talentos extraordinários que existem ao nosso redor. Te dou meu Porsche. Agora, se traduzir isso, havia sido uma frase dita por arrogância, mas acabou sendo a frase que mudou 2 vidas para sempre e ensinou a todos que dignidade, competência e valor humano não dependem de uniforme, cargo ou classe social.